Ok, galera, bem-vindo ao novo vídeo de Matemática Sidrocha. Nesse vídeo daremos continuidade aqui ao estudo de MA14. Estamos aqui na parte de números primos. Iremos demonstrar aqui o teorema 7.7 que diz assim, ou seja, A igual a esse produto aqui, P1 alfa 1, P2 alfa 2, P3 alfa 3, etc, Pn alfa n, e B igual a P1 beta 1 vezes P2 beta 2 vezes P3 beta 3, etc, Pn beta n, quando gama i igual ao mínimo entre alfa i e beta i, e delta i igual ao máximo de alfa i e beta i, e esse i ele varia de 1 até n. Temos que provar que esse fato aqui é verdadeiro. O MDC de A e B é igual ao produto desses números primos elevado aos mínimos aqui, entre alfa 1 e beta 1, beta i, e o MDC é igual ao máximo, é igual aos produtos dos primos elevado aos máximos aqui entre alfa i e beta i. Esse gama i aqui quer dizer que é o mínimo entre esses dois números aqui, ó. Por exemplo, se aqui a gente tiver 2 e 5, o mínimo aqui é o 2 e o 5 acaba sendo o delta aqui, ó. Só para deixar claro, quem seria gama 1 se no caso o gama 1 é o mínimo entre o alfa i e o beta i. Aí supondo que o alfa i seja 2 e o beta i seja 5, aí isso implica que o gama i eu vou escrever assim, ó. Eu não sei escrever essa letra aqui direito, então vou escrever assim, ó. Vou escrever assim, gama 1. Aí o gama 1 vai ser quem? Vai ser o menor entre esses dois elementos aí, que no caso é os 2. E aí, consequentemente, o delta i acaba sendo o maior. O delta 1, no caso, acaba sendo o maior, que nesse caso é 5. É isso aí. É isso que essa nomenclatura aí está dizendo. Esse rapaz aqui é o mínimo entre os dois e o que sobra é o máximo. Aí se esse rapaz aqui, ó, se o beta i for o máximo, então o alfa 1, o alfa i é o mínimo. É o mínimo entre dois. O que não for mínimo é máximo. O que não for máximo, e o que for máximo, o que não for máximo é o mínimo. É isso aí que esse enunciado está dizendo. E outra coisa que ele deveria dizer também é que esses betas aqui, ó, esses alfa i, vou colocar aqui, ó, uma observação aqui, que não foi acrescentada. Esse alfa i e beta i, obrigatoriamente ele tem que ser maior do que ou igual a zero. E além disso tem que ser números naturais, né? Alfa i e beta i, ele pertence aos números naturais. O enunciado não bota para não ficar muito poluído de informações, e aí a pessoa vê várias informações e acaba sem saber o que fazer, que vai provar, né? Tantas informações, fica até difícil de adivinhar o que de fato a gente devemos provar. Bom, aí para demonstrar esse fato, primeiro a gente vai ter que lembrar de um lema aqui. Eu vou botar aqui como lema. Vou colocar aqui como lema. O lema diz o seguinte, ó, se a gente tem um número n dessa forma aqui, ó, P1 elevado a alfa 1, P2 elevado a alfa 2. Vou até que trocar essa letra aqui. Vou deixar aqui outro valor para não confundir ali. Elevado aqui a M1, M2, etc. PR elevado a MR. Se eu tiver o N' e N', ó, N' igual a P1 vezes P2 vezes etc, PR. E aqui eu vou botar N não, vou botar, colocar aqui, vou botar uma letra grega que fica melhor para combinar. Aqui eu vou botar teta 1, teta 2, teta R. E aqui eu vou colocar
Deixa eu ver uma outra letra aqui. Eu vou botar x1, x2 e xr, por exemplo. E além disso, esse x1 ele for maior do que esse x ele for maior do que e menor do que ou igual ao θ aí, então era para botar um si aqui, mas tudo bem. Então n' é um divisor de n. Ou com outras palavras, né? N' divide n. Esse foi um teorema que a gente já demonstrou aí, eu só não me recordo o número, mas a gente demonstrou aí na aula anterior. Se a gente tem um número primo, um número natural que pode ser escrito dessa forma, e a gente encontrar um n', é claro, né, esse x aqui, ele também ele pode assumir o valor zero, né? A gente não colocou aqui, mas esse x aqui ele pode assumir qualquer valor igual a zero. E isso aqui ocorre, o xi pode ser o zero e menor do que todos os θ aí que está aqui nesse caso aqui. Então esse n' acaba sendo o divisor de n, ou seja, n' divide n. E de fato, repare que se você tiver o n igual a 20, que no caso, se a gente fatorar o 20 em fatores primos, a gente encontra 2 ao quadrado vezes 5. E aí, como não tem o 3, a gente coloca assim, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1. Aí note que se eu pegar qualquer n' com esses fatores aí, ó, eu vou botar aqui n'1, n'2 com esses fatores aí. Qualquer um deles vai, de fato, botar aqui n'3. Qualquer um deles aqui vai dividir o n. Repare que eu posso pegar o próprio n aqui, né? Bota o 0, 1. N divide linha. Repare que nesse caso n' divide n, porque é o mesmo número, né? Nesse caso aqui eu posso botar apenas um número 2, o 0, e nenhum número 5, por exemplo. Aí nesse caso o n' também divide n. Nesse caso aqui eu posso colocar um aqui, ou então eu posso colocar 2 aqui, né? Eu posso variar aqui o expoente, eu só não posso passar do original lá, né? O expoente do 2 não pode passar o 2, então eu posso botar 2 aqui, 0 aqui, 1 aqui. Na verdade esse caso a gente já colocou, né? Não existe outro caso aqui que eu posso colocar assim. Eu posso colocar esse caso aqui, ó, 0, 0 e 1. Aí nesse caso também n' divide n. Agora se eu colocar tipo um n' aqui 4 e ultrapassar o valor, por exemplo, se eu ultrapassar qualquer expoente desse aqui, por exemplo, o 3 elevado a 0, eu colocar 1, reparei que você já não pode dizer que n' divide n, porque esse número aqui, o expoente dele ultrapassa o expoente do número original. Então, essa condição aqui, ó, ela não está sendo contemplada. Então, acaba que a gente tem que dizer que n' não divide n. E aí, esse n' acaba sendo que ele não é um divisor de n. Então é isso. Todo divisor de n, ele tem essa cara aí. Ele pode ser escrito como um produto de primos. Tá vendo aqui? Um produto de primos, onde os expoentes dos primos não ultrapassa de forma alguma os expoentes do n. Ele pode até ser 0, mas não pode ultrapassar de forma alguma aqui os expoentes do n, e além disso ele tem que ser positivo. Ou é 0 ou então é maior do que 0. E todos eles são naturais. Se a gente conseguir mostrar que n é dessa forma,
e a gente encontrar um número n', que é dessa forma, com essa condição aqui, então a gente já pode concluir que n' divide n. Esse é o lema que a gente vai usar. Vou até apagar essa parte aqui. Esse lema a gente vai usar em algum lugar. E outra coisa também que a gente também vai usar aqui é a definição de MDC. A gente diz assim, a definição de MDC diz assim, ó. É só um rascunho aqui, só pra gente relembrar. A gente diz assim, se o MDC de A e B é D, então a gente pode concluir que D divide A, D divide B. E se a gente tomar um C que divide A, e esse C também ele divide B, isso aqui tem que implicar e esse C ele divide o MDC, que no caso é o D. Com esse C número inteiro. Esse C ele tem que ser um número inteiro. Se esse C não for um número inteiro, e a condição ali tá furada. Deixa eu ganhar um espaço aqui. E se C pertence a Z, ó, vou colocar aqui, ó. Czinho ele pertence a Z, né? Aí esse Czinho divide A e esse Czinho divide B. Então, esse Czinho ele tem que dividir o MDC, que no caso é D. Aí nesse caso, se a gente provar esses fatos, com certeza esse D ele acaba sendo igual ao MDC. Aqui vale a ida e a volta, né? Eu botei a ida aqui, mas aqui vale a ida e a volta. Se MDC de A e B é igual a D, D divide A, D divide B, e se eu tomar um C pertencente a Z, onde esse C é um divisor comum de A e B, então esse C tem que dividir o MDC. É isso aí que é a definição de MDC. Outra coisa que a gente pode usar aí também é a definição de MMC, que diz assim: se o MMC de A e B for igual a M, vale a ida e a volta, né? E esse A divide M e B divide M. E tomando um C pertencente a Z, tá ok. Esse C tá ok, A divide C e B divide C. Isso aqui tem que implicar que no caso o M divide C. Essa é a definição de MMC. De fato, né, gente? Repara aqui, se o MDC, repare que o MDC de 4 e 2 é igual a 2, né? Aí a gente vai dizer o que aqui? Veja que a gente pode dizer que 2 divide 4, 2 divide 2. E se eu tomar um C que divide A e B, por exemplo, C igual a 1, repare que isso implica que 1 divide A, que é 4, 1 divide B, que é 2, e esse C, esse 1, ele tem que dividir o MDC, que no caso é 2, e de fato ocorre, tá vendo? Aí se eu pegar qualquer outro valor, ele não vai ter essa propriedade. Aí depois desse rascunho todo, depois desse pataquá todo, agora a gente pode fazer a demonstração aqui. A prova é assim. A gente tem que mostrar que, dadas essas condições aqui do enunciado, A é isso aqui, B é isso aqui, esse alfa aí é o mínimo, e esse delta aí, ou esse gama aí é o mínimo, e esse delta aí é o máximo, e o I varia nesse intervalo.
onde alfa i e beta i é maior do que ou igual a zero, e beta i e alfa i são números naturais, então tem que provar que o MDC de A e B é igual a isso, e o MC de A e B é igual a isso aqui. Uma coisa que a gente tem que observar é que os números primos aqui do produto, ó, é exatamente os números primos do produto do A e exatamente o número dos primos do produto de B. O que muda são os expoentes, tá vendo? Aqui, enquanto aqui que é gama 1, gama 2, gama 3 até gama N. Aqui eu tenho alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa N. Aqui eu tenho beta 1, beta 2, beta 3, beta N. E aqui eu tenho delta 1, delta 2, delta 3, delta N. E enquanto que aqui você já sabe. Então a demonstração sai assim, ó. Note. Aliás, não, vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou demonstrar que o MDC é esse rapaz aqui, ó. Então vou fazer assim, ó. Seja o MDC de A e B igual a D. Aliás, não, eu vou dizer que isso aqui, ó. Vou dizer que D é igual a esse rapaz aí, ó. P1 é delta 1 ou gama 1, P2, gama 2, etc. E depois P3, PN, né? PN é gama N. E aí minha missão é provar que isso aqui ele é o MDC de A e B. E como é que eu faço para provar que isso aqui é o MDC de A e B? Tem que provar isso aqui, ó. Eu tenho que provar que D divide A, D divide B. E se eu tomar um C que divide A e divide B, esse C tem que dividir o D. Se eu provar isso, então esse rapaz aqui de fato é o MDC de A e B. Então a gente vai dizer assim, ó. Como delta I é igual ao mínimo entre alfa I e beta I, segue que esse rapaz, ele não pode ser, esse delta I aqui, ele não pode ser maior do que o alfa I e não pode ser maior do que o beta I, porque ele é o mínimo entre esses dois. Então segue que alfa I ele é menor ou igual ao o alfa I e o beta I. Por que razão? Ó, se esse rapaz ele é o mínimo entre esses dois números, ou ele é igual ao primeiro, ou ele é igual ao segundo. Se ele for igual ao primeiro, o alfa I, então ele é menor do que o segundo. E se ele for igual ao segundo, o beta I, então ele é menor do que o primeiro. Então, no final das contas, esse alfa I ele é menor do que ou igual a um desses dois caras aqui, ó. Esse alfa I pode ser igual ao o delta I. O gama I pode ser igual ao alfa I, se o alfa I for o mínimo. E ele sendo igual ao mínimo, ele também acaba sendo menor do que o máximo. Então isso aqui é uma sentença verdadeira. E se o beta I for o mínimo, então o gama I vai ser igual ao beta I. E como o beta I é o mínimo e o alfa I é o máximo, o gama I acaba sendo menor do que o máximo, que é o alfa I. Aí a gente já provou esse fato aí, ó. A gente diz assim, ó, mais alfa I e beta I, sua vez ele é maior do que ou igual a zero. E portanto, esse gama I acaba sendo maior do que ou igual a zero e menor do que ou igual a alfa I beta I. Já que esses rapazes eles são maior do que ou igual a zero, né? Não faz nenhum sentido se esses expoentes aqui for um número negativo. E aí a gente já foge até do contexto de
de números naturais e embola tudo aqui. A gente acaba caindo em uma situação complicada. Então, de fato, esses caras aqui ele tem que ser maior do que igual a zero, porque repare que a gente está escrevendo o número A e o número B com as mesmas quantidades de número de fatores primos aqui. Então, é de se esperar que na decomposição do A não tenha o P1, né? Aí se não tiver P1 é porque o expoente do P1 é zero, aí aqui vai dar 1 vezes alguém e vai desaparecer esse rapaz aqui. Então pronto, a gente mostrou que D ele está escrito dessa forma aqui. E além disso, os alfa e do D aqui está nessas condições aqui, ó. Nesse caso aqui eu poderia até separar em dois casos, ou eu poderia dizer o zero é maior ou igual que alfa i, que é menor ou igual que beta i. Dependendo da situação aí, né? Eu poderia separar assim para ficar mais claro. Então, pelo lema, segue que D divide A e D divide B. Por que isso? Porque desse resultado aqui. Né? Se esse D ele tem. É, se os fatores do D aqui são exatamente os fatores do A, igual como está no lema aqui, ó. Olha o lema aqui, ó. Se os fatores do D são exatamente os fatores do A e todos esses alfa I aqui são menores do que ou todos os gama I aqui são todos menores ou iguais que os alfa I e maior do que zero, ou seja, isso aqui ocorre, então com certeza esse D, pelo lema 1 aqui, ó, esse D ele divide o A. E da mesma forma, ele acaba dividindo também o B, por esse mesmo fato aqui. Então a gente já provou que o D divide o A e o D divide o B. Então essa parte aqui, ó, essas duas partes aqui já está pronta. Agora a gente só precisa encontrar um C inteiro que divida A e divida B, e esse C também divida D. Se isso acontecer, essa parte aqui foi demonstrada. Então aí a gente vai dizer seja C igual, eu vou dizer aqui P1, aí eu vou chamar aqui outra coisa aqui, epsilon 1, aí depois P2, epsilon 2, etc. Pn, epsilon n, um divisor comum de A e B. Então eu estou dizendo que esse C, que é o produto desses primos aí, onde os expoentes é epsilon, epsilon 2 e epsilon n, ele é um divisor comum de A e B, beleza? E se ele é um divisor comum, pelo lema 1, pelo lema, temos que esse epsilon i, de acordo com o lema, esse epsilon i, eu vou botar aqui, ó, ele é maior do que ou igual a zero e menor do que ou igual ao alfa i. Ao alfa i, se o alfa i for o mínimo, ao alfa i que é o mínimo, ou ele pode ser, ou se o mínimo for, ou se o mínimo for o outro, né? Eu posso dizer que zero é menor ou igual que epsilon i, que é menor ou igual que botei delta aqui, mas aqui era para ser alfa, que é alfa i
e beta I. Então é isso. A gente chegou nessa conclusão. Se se isso aqui ocorre, se isso aqui ocorre, ou ocorre isso ou ocorre isso, beleza? Mas veja bem, esse C ele é um divisor comum de A e B. Se ele é um divisor comum de A, ocorre isso. Se ele é um divisor comum de B, ocorre isso. É claro, né? Eu estou considerando aqui esse alfa aí como sendo o mínimo ou então o máximo. E esse beta aí sendo o mínimo ou então o máximo, né? Essas duas condições aí estão sendo analisadas aqui. Então, aí se você parar para analisar aqui, esse alfa aí ele pode ser então, gente, veja bem, se esse epsilon ele é menor do que o alfa i ou epsilon é menor do que ou igual a beta i, poderia ter escrito assim, ó, colocando a vírgula aqui, colocando beta i aqui. De todo modo, se acontecer esse caso ou outro, vai implicar isso aqui, ó, que eu vou colocar aqui desse jeito aqui, ó, que fica até melhor para entender. Beta i. Aí isso aqui vai implicar de todo modo que o epsilon i ele é menor ou igual que alfa i, beta i. Mas só que alfa i e beta i, um desses é o mínimo. Ou o mínimo é alfa i, ou então o mínimo é o beta i. Isso aqui vai implicar que o epsilon i ele é menor do que ou igual ao mínimo entre alfa i e beta i. Beleza? Então veja bem, se o mínimo for o alfa i, tá valendo. Se o mínimo for o beta i, também tá valendo. Mas quem é o mínimo entre alfa i e beta i? Ora, o mínimo entre alfa i e beta i é o pi. E o que? O gama i, né? É o gama i. Aí a gente chega à conclusão que o epsilon i, ele é menor do que ou igual ao φ i. E aí, nesse caso, a gente mostrou aqui que o epsilon ele é menor ou igual que o gama i. Mas se esse epsilon ele é menor ou igual que o gama i, isso significa dizer que esse rapaz aqui, ó, que é o C que a gente chamou aqui, ó, esse C aqui, ó, esse C, ele divide quem? Ele vai dividir o nosso amigo D aqui, ó. Porque todos esses expoentes aqui, ele é menor ou igual aos expoentes desses rapazes aqui, ó. Tá vendo? Esse epsilon 1 ele é menor ou igual que gama 1, epsilon 2 é menor ou igual que gama 2 e etc. Epsilon n vai ser menor ou igual que o gama n. Então, pelo lema, logo, pelo lema temos que esse C ele divide esse produto aqui, ó. Ele é um divisor comum de P1 gama 1 P2 gama 2 etc até Pn gama n. Mas esse rapaz é exatamente o nosso amigo D. Então a gente provou que esse C ele divide D. E aí dessa forma a gente prova aqui esse resultado aqui que de fato o MDC de A e B acaba sendo esse produto aqui que a gente queria demonstrar.
Então é isso. A prova sai assim. Então a gente provou essa parte aqui. Ficou meio confuso aqui essa partezinha aqui de provar que o C é igual a D. Mas isso aí é tudo, vem tudo aqui do lema aqui, ó. O lema diz o quê? Que se N é esse produto, onde o space aqui, ó, varia de 1 até R, e esses space são primos. E se a gente tomar um N' com os mesmos números primos aqui, P1, P2, P3, onde os expoentes do X aqui está dentro dessa condição aqui, ó, então esse N' ele é um divisor de N. Foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. A gente tomou aqui um C, onde esse C é epsilon 1, epsilon 2 e epsilon n, um divisor comum de A e B. Aí se esse C ele é um divisor comum de A e B, pelo lema, esse epsilon está nessas condições aqui, ó. Esse epsilon está entre alfa 1 e beta 1, que no caso um desses caras aqui vai ser o mínimo, né? Eu não sei quem é, ou é esse ou é esse. Se for esse, beleza. Se não for, é o de lá. Aí se esse epsilon está entre esses dois rapazes aqui, onde um desses aqui é mínimo, então com certeza esse epsilon ele está entre o mínimo entre esses dois. Esse epsilon é menor ou igual ao mínimo dentre esses dois elementos. Então, se esse epsilon ele é menor ou igual ao mínimo entre esses dois elementos, ele é menor ou igual ao gama i. E aí a gente consegue mostrar esse fato que epsilon i é menor ou igual que o gama i. Logo pelo lema, né? A gente mostrou que esse rapaz aqui ele é menor do que ou igual a esses expoentes aqui. E mais uma vez pelo lema, esse número C, que é esse rapaz aqui, ó. Cadê ele? Aqui, esse número C, ele vai acabar dividindo esse produto daqui, que no caso é isso aqui. E esse produto é exatamente o D. Então a gente mostra aqui de fato esse número C aqui, que é um divisor comum de A e B, ele divide o número D. E aí a gente acaba mostrando também essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Se a gente tomar um C e divide A e B, ele vai acabar dividindo o D. E aí a gente prova que o MDC de A e B acaba sendo esse produto. Portanto, o MDC de A e B acaba sendo esse produto aqui, P1, gama 1, etc, Pn, gama n. Foi exatamente isso que a gente provou aqui, ó. E aí a demonstração acaba aqui, né? Essa parte aqui. Agora a gente precisa provar aqui esse segundo fato aqui, ó. Que dadas essas condições e considerando o ΔI como sendo o máximo divisor, o máximo entre esses dois números, o MMC acaba sendo isso aqui. Essa demonstração ela sai exatamente seguindo essa lógica aqui, ó, que a gente fez aqui. Os argumentos são os mesmos aqui, praticamente. E a gente vai fazer usando essa definição aqui, que é a definição do MMC. Sai exatamente desse jeito aqui. Você aplica a definição e consegue provar usando esse conceito aqui. No entanto, eu vou provar de outra forma. Eu vou provar usando... vou botar aqui como prova 1. E vou botar aqui como prova 2. Eu vou usar o que já foi provado aí na prova 1, né? A gente provou que o MMC é isso. E vou tentar provar que o MDC vai ser isso. Então, eu vou usar aquela relação. Temos que, ó, se eu pegar o MMC de A e B e multiplicar pelo MDC de A e B, isso aqui vai ser o produto A vezes B. Aí, dizer isso, usando aqui o que já foi provado na prova 1, né? Usando a prova aqui 1,
Eu posso dizer que o MDC de A e B vezes quem é o MMC? É P1, gama 1, P2, gama 2. Aí eu vou pontinho, 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 etc. PN, gama N. Isso aqui vai ser igual ao produto A vezes B. Mas quem é A? A é P1, é alfa 1. Aí quando botar o B vai ser P1, beta 1. Se você olhar aqui, ó, o B, ele é o P1, beta 1. Então eu vou ficar com esse produto aqui, ó, só para deixar claro. Esse P1, gama 1, alfa 1 vezes P2 vezes P1, beta 1. Aí esse expoente aqui vai somar com esse. Aí eu vou ficar com alfa mais beta 1. Alfa 1 mais beta 1. Da mesma forma eu vou ficar com alfa 2, beta 2. A soma. Depois eu vou ficar com alfa 3 mais beta 3. E assim sucessivamente até esse resultado aqui. Aí no final das contas eu vou ficar assim, ó. P1 alfa 1 mais beta 1. Aí depois P2 alfa 2 mais beta 2. E assim sucessivamente. E depois PN alfa N mais beta N. Aí, veja bem como Φi é igual ao mínimo entre alfa I e beta I. E delta, né? Delta I é igual ao máximo entre alfa I e beta I. Isso aqui é o I. Vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Temos que se alfa 1 ou se gama 1 for igual a alfa 1, automaticamente o delta 1 vai ser igual ao beta 1. Mas pode acontecer o contrário. Se o alfa 1 for beta 1, o gama 1 vai ser alfa 1. Entendeu? Eu não sei qual é, mas isso vai acontecer. Só existem essas duas possibilidades. Se o alfa 1 não é o mínimo, então ele é o máximo. Se o beta 1 ele não é o mínimo, então ele é o máximo. Então dessas duas coisas aí, uma vai acontecer. Aí, em geral, vai acontecer também para o alfa 2. Se o alfa 2 não for o mínimo, se o gama 2 não for alfa 2, então ele é o beta 2. E se o gama 3 não for o alfa 3, então ele é o beta 3. Se o gama 3 não for o beta 3, ele vai ser o alfa 1. E assim sucessivamente. Em geral, eu vou botar assim, ó. É, se, se gama I for igual a alfa I, pode acontecer aqui, ó. Vou até botar uma seta aqui que fica melhor. Então vai acontecer isso aqui, ó. Se alfa I, na verdade aqui é um ou exclusivo, né? Que não pode acontecer as duas coisas, né? Ou alfa I é igual a beta I, ou gama I é igual a alfa I. E aí vai implicar que delta I, esse delta eu não sei escrever ele direito, mas estou me esforçando aqui. Delta I vai ser o beta I, ou é um ou exclusivo, ou eu posso ter alfa I igual a beta I, e isso vai implicar que o delta I vai ser igual ao alfa I. E aí vai ocorrer o escancelamento. E portanto, poderemos cancelar
Cancelar. Membro. A membro. Na igualdade. Acima. Restando então. Então. O SPI é delta I. Esse delta é complicado de escrever. O SPI delta I. É um segundo membro. Estabelecendo assim. O resultado. O que vai acontecer de fato é isso aqui, ó. Eu fiz um resumo aí do que pode acontecer. Mas é assim, ó. Eu tenho aqui, ó, só pra ficar mais claro aí o que foi dito aí. Vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui AB. Aí eu tenho aqui P1, gama 1, P2, gama 2, gama 2, etc. E depois eu tenho PN, gama N. E aí no segundo membro eu tenho alfa I mais beta I, né? No segundo membro eu tenho aqui P1, alfa I mais beta I. Depois eu tenho P2, alfa I mais beta I. Depois então eu vou botar aqui etc. Isso aqui é só para entender mesmo que a demonstração já foi feita. PN é alfa I, alfa N, né? Beta N, mais beta N. Eu fiz um bocado de coisa errada aqui, né? Aqui não é I, aqui é o 2. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2. Então, gente, veja bem, ó. Esses deltas aqui, esses gamas aqui, eles são os mínimos entre beta I e alfa I. Então, digamos que esse rapaz aqui, ó, seja o alfa I, o alfa 1. Se esse for o alfa 1, aí aqui eu vou ter P alfa 1. Olha bem, eu vou ter aqui, nesse produto aqui, eu tenho P vezes P elevado a alfa 1 vezes P elevado a beta 1. Aí esse P aqui, ó, como eu tô supondo que esse rapaz aqui, o gama 1 é o alfa 1, então esse rapaz aqui cancela com esse, aí vai sobrar só apenas esse fator aqui, ó, que é o P1 elevado a beta 1. Mas quem é, se nesse caso o alfa 1 ele é o mínimo, então esse rapaz aqui, o beta 1, vai ser o máximo. O máximo. Eu escrevi demais aqui. Aí, mas quem é esse máximo? Quem é o máximo entre alfa 1 e beta 1? Ora, o máximo, na verdade, é o delta 1. Entendeu? Aí da mesma forma que ocorreu com esse P1 aqui, vai ocorrer com o outro. Digamos que vamos trocar agora. Digamos que o mínimo agora é o beta I, é o beta 2.
Vamos supor aqui, né? Se o mínimo é o beta 2, repare que esse cara já cancelou. Só sobrou aqui essa parte aqui, ó. Sobrou aqui P1 delta 1. Considere um delta aí. Aí, nesse caso aqui, ó, essa informação aqui, eu posso reescrever ela assim, ó, como P alfa 2 vezes P1, P2, né? Beta 2. Aí eu tô admitindo que o beta 2 é o máximo. Aí ou o mínimo, né? Se o beta 2 é o mínimo, então tem um P elevado, P2 elevado a beta 2. E aqui eu também tenho um P2 elevado a beta 2. Aí esse rapaz cancela com esse, aí sobra P2 elevado a alfa 2. Mas se o beta 2 é o mínimo, automaticamente o alfa 2 é o máximo. É o máximo entre alfa 2 e beta 2. E será o máximo, quem é o máximo é o delta 2. E aí aqui vai acabar ficando o P2 de delta 2. E assim sucessivamente até chegar no N, eu vou ter Pn elevado ao delta N. E aí a gente consegue provar que de fato o MDC de A e B acaba sendo isso aqui. Esse produto aqui, onde esses expoentes aqui são os máximos entre os expoentes aqui de A e B. E aí a demonstração está pronta. Essa parte aqui nem precisava copiar porque eu já deixei claro aqui na escrita. Mas eu fiz questão de escrever aqui para não ficar embaçado aí as informações. E aí ficou mais claro aí o que foi escrito aí. Então é isso. A demonstração acabou. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do Sidrosh aí, dê seu joinha aí, compartilhe com a galera o meu trabalho. E até a próxima.